Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a Natália aqui da revista Galileu. Hoje a gente vai começar mais um Facebook Live. Eu tô com a Thelma Parada, que é do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Thelma, bom dia e muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Bom dia, gente, tudo bem? Então, gente, hoje o nosso tema é doação de corpos para a ciência. E a Thelma trabalha lá no Instituto, coordenando, né, estudos de corpos para ciências, né, todas essas coisas. Então, eu queria chamar todo mundo a mandar dúvida, pergunta, o que vocês quiserem saber desse assunto, pode mandar pra gente, por favor. Então, queria começar, como que funciona a doação de corpos para a ciência no Brasil? Doação de corpos é uma coisa que as pessoas pouco sabem, mas em linhas gerais é assim. Quando a gente morre, a gente tem hoje no Brasil 3 opções do que fazer com o corpo pós-morte. 2 são muito famosas, ou a gente enterra ou a gente crema. A outra opção, que é pouco divulgada e que é o nosso trabalho, é a doação para os departamentos e as universidades, porque tem muito que ser estudado ainda com cadáver e com corpos humanos. Na verdade, o corpo humano é o que mais se aproxima, o morto é o que mais se aproxima do vivo. Então, ele serve também para estudos. Então, quando a gente morre, tem essas três opções: doação de corpo, cremação e enterro. Mas as 2 são mais famosas. E a doação, você disse, para universidades, elas Isso. são apenas para fins de estudos, para ensinar os alunos, ou também serve para pesquisa científica? Serve para estudo de aluno, né? Para ensino e pesquisa. Acontece que com a gente, lá no nosso departamento, hoje, nosso maior objetivo é para estudo, tá? É para estudo acadêmico, para formação de novos profissionais na área da saúde. E você falou que não é um assunto muito divulgado, que pouco se fala. E então, como que vocês conseguem corpos lá? A gente tem tido, graças a Deus, assim, graças ao nosso trabalho, uma boa divulgação, pequena, mas o suficiente e eficiente. E a gente tem tido uma boa demanda de doação de corpos desde o início do programa. Ó, a gente está aqui acompanhando, a gente tem aqui, ó, mais de 150 pessoas acompanhando. Eu queria convidar todo mundo a mandar perguntas sobre o assunto. E agora eu queria entender, quem que pode doar o corpo? Como que funciona esse processo? Ele varia de cada universidade ou tem uma regra geral? Existe uma lei, que é uma lei do Código Civil Brasileiro, é uma lei federal, que permite que qualquer pessoa doe corpo. Acontece que tudo que se lida com o corpo no Brasil é uma coisa muito burocrática, porque os documentos têm que ser muito certos, né? Então, cada universidade ou cada departamento tem sua burocracia para ter essa documentação correta. Então, dentro da gente, lá dentro do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, a gente tem o nosso protocolo. As outras universidades, se você quer doar para a Federal de Minas Gerais, você quer doar para a Federal de Porto Alegre, dependendo da universidade que quer ser doado, você vai ter que entrar em contato com aquela universidade, porque os protocolos mudam. Um papel ou outro, uma assinatura ou outra, mas no geral todo mundo pode doar. Sendo maior de 18 anos, as pessoas podem, preferencialmente, já deixar um documento assinado e a família ciente, para que a família, quando a pessoa chegar a óbito, saiba e respeite o desejo do falecido. Por que tem que ser maior de 18 anos vocês? Porque eu entendo que a criança ela ainda não pode decidir por seu corpo, mas vocês Os não... pais podem receber pelo... Ah, eles podem decidir doar. Podem, a gente já teve doação de bebês, de crianças, mas elas mesmas não, é decisão dos pais, pode também. Mas pode também, não, porque eu tinha ficado na dúvida, porque eu achei que só adulto. Eu fiquei, não, mas como que eles estudam as crianças? As crianças são doadas pelos pais que têm essa visão. E em quais causas de morte é possível doar? Existem determinadas doenças que a doação não é possível? Pra gente, no Instituto de Ciências Biomédicas, não. A gente recebe todos os corpos, independendo da doença, do estado. O que às vezes a gente tem impedimentos são pela lei, ou é pela lei, algum corpo que precisa ficar para investigação, ou que vai fazer parte de um inquérito, aí a gente pode ter alguma negação judicial. Mas fora isso, nenhuma doença, nem infecto-contagiosa, nenhum tipo de óbito impede a doação. E quando vocês recebem o corpo,
O que vocês fazem? Vocês aproveitam ele inteiro? Vocês selecionam algumas partes? Como que funciona Aí isso? já não é a minha parte, né? Isso tá. já é por parte dos professores, principalmente do professor Edson Liberti, que é o que mais recebe e trata desses corpos, mas num primeiro momento esse corpo fica submerso em substâncias químicas para conservação adequada da peça. Por quanto tempo? Mais ou menos uns 6 meses. E aí quando ele vai para estudo, quando ele já está com tudo conservado, que não vai ter nenhuma deterioração do material humano, aí ele vai para estudo. E aí o que vai ser estudado depende da aula proposta no momento. Mas geralmente aproveita-se tudo. Aproveita-se tudo. E depois de preservado, que ele passou por esse processo de 6 meses, que ele não vai se deteriorizar, por quanto tempo o corpo doado... Dura, num laboratório de anatomia. Né? Dura. Ele permanece por muito tempo. A gente tem corpos de mais de 10 anos, de 20 anos. Então a gente fala que a doação de corpo, um corpo num laboratório de anatomia, ele é um corpo eterno, né? Porque a gente tem corpos lá de muito tempo. Ele vai sendo deteriorado, a gente vai dando o descarte deles, mas a maioria dura muito tempo. Ok, então vamos aqui partir para alguns comentários. O Cassiano Cordeiro falou assim, que é preciso divulgar os resultados dos estudos para incentivar a doação. Acho que ele se refere a estudos com os corpos. Na verdade, Cassiano, né? Cassiano. Cassiano, é o seguinte, a gente tem bons resultados, quer ver que eu vou te mostrar? A gente hoje em dia, no Brasil, tem muito erro médico. A gente tem muito médico, muita gente da área da saúde que quer trabalhar e trabalha com a área da saúde sem saber. Tem muitos profissionais que fazem sua primeira cirurgia em ser vivo, né? Trabalhando primeiro com o paciente vivo. E não é o protocolo, né? Hoje, só para você ter uma noção, a gente tem curso com técnicas cirúrgicas que não são feitas no Brasil, elas são feitas fora. Acabei de receber uma propaganda, né? Um manual para um curso que está sendo oferecido agora em novembro em Miami, que o valor do curso são $3.000 com cadáver fresco para 2 dias com cadáver fresco. Por quê? Porque o cirurgião que quer desempenhar melhores técnicas cirúrgicas ou aprender mais, ele vai aprender em cima de cadáver. E no Brasil a gente está com pouco cadáver. Então, o que acontece? A gente tem isso como reflexo na sociedade. Os inúmeros erros médicos. Só jogar. Isso são inúmeras estatísticas. A doação de corpo, ela tem como um dos principais objetivos formar melhor os nossos profissionais da área da saúde. Ainda mais tratando de USP São Paulo. Quanto mais cadáver a gente tiver, em cima de mais cadáveres nossos alunos se formaram. Então, eles são melhores formados e estão mais preparados para as diferenças dos corpos humanos, que não são todos iguais, que são o que a gente chama de variação anatômica. Então, a gente tem uma estatística muito significativa em nível Brasil, sim. Próxima aqui um elogio. A Wanda Freitas falou, ótimo esclarecimento. Então, obrigada pelo comentário. Wanda. E a Ana Paula, ela também parabenizou a gente pela iniciativa e ela quer saber que ela achava que a maioria dos corpos para estudo fossem de indigentes. E ela queria saber se isso é verdade, né? Wanda. Ana Paula. Ana Paula, é verdade, olha. Ana Paula, o que é o indigente, né? Que a gente considera? É o corpo não reclamado. É o corpo de pessoas que morreram e ninguém foi reclamar. Acontece que esse número de indigentes diminuiu muito hoje no Brasil. Né? A gente tinha uma demanda muito alta na década de 70, na década de 80, até meandros de década de 90, mas isso tem diminuído muito. E por que diminuiu o número de indigentes? Que nos faz pensar que muitas vezes nem eram indigentes, eram pessoas de repente que tinham famílias que vieram de fora, de lugares distantes e morriam, por exemplo, em São Paulo. Só que como era a comunicação na década de 70, 80 e 90? Telesp, correio, era carta que demorava. Hoje, você tá no Japão e um WhatsApp te comunica. Então, percebeu que uma pessoa não entrou 3 dias numa internet, a gente já fala, opa, tá acontecendo alguma coisa, será que ela tá viva? E aí todo mundo começa a se movimentar. Então, hoje em dia, a gente não tem tanto indigente. As pessoas morrem, todo mundo fica sabendo. Mesmo os moradores de rua. Você já parou para pensar que hoje a gente tem muitas ONGs, muito assistencialismo? Então, vou dar um exemplo. Tem ONG que distribui 40 sopas por noite. Chegou 3 noites, ela descobriu que ela não distribuiu 40, ela distribuiu 37, que está faltando 3 pessoas.
esses assistencialistas, esse serviço social, começa a ir atrás dessas pessoas. E aí não deixam de ser indigentes, elas são enterradas, né? Então hoje a Universidade de São Paulo já faz uns bons anos que a gente não recebe mais cadáver não reclamado, que é o que vocês chamam de indigente. A gente tem recebido, a nossa demanda é só de doação voluntária, porque o indigente, quer dizer, ele quer estar lá, a gente tem que também respeitar isso, né? A gente tem todo um aspecto ético e moral em cima da doação. No caso de doação voluntária, as pessoas querem estar lá. Então, é propósito de vida delas continuarem sendo úteis mesmo após a morte, né? São pessoas muito altruístas, faz parte da personalidade dessas pessoas, independente da religião. Ok, perfeito. A Lucy Olmi, eu não sei como que diz o sobrenome dela, mas ela quer saber como que se descarta esse corpo doado, preservado, quando ele não é mais útil. Então ele ficou lá um tempo, 10, 20 anos sendo usado. Como que vocês fazem para descartar? A gente enterra, geralmente a gente tem um lugar que a gente faz o enterro em cemitérios, jazigos ou cremação. Aí depende do momento, do departamento, da quantidade de material de descarte. Entendi. Mas aí ou é cremação ou é enterro. Aqui a Vanúzia Gaspar tá falando que a ciência precisa disso para salvar os outros, mas que é uma decisão muito difícil para a família doar sem saber a finalidade. E aí a família, ela depois que a pessoa doa, né? A pessoa decide doar. A família, ela sabe para que aquele corpo está sendo usado. Não, a família doou, ela não tem mais acesso nenhum. Ela não pode visitar, não, nada disso, né? E assim, vamos supor, o João é um doador. Ele avisou todo. Para você ser um doador, você tem que deixar toda a sua família ciente. Eu posso não ter deixado e a família pode doar meu corpo? Também pode. A decisão sempre é final da família vivente, né, de quem ficou vivo, que resolve isso. Mas eles não têm acesso nenhum, Natália. Mais nenhuma informação, nenhum, nada. E o Instituto já teve algum problema de algum familiar que apareceu lá querendo ver o corpo? A gente teve história que apareceu, não, que eles mandaram, mas a gente sempre explica que não pode. Isso já aconteceu. E a gente aconteceu de um corpo muito antigamente, que era um corpo de indigente, mas que não era indigente, de uma pessoa que morreu. E a família procurou por muitos anos, até que achou que esse corpo, que não era de indigente, tinha ido para a universidade, porque era uma época que não tinha comunicação, lá em meandros da década de 80. E aí pediram de volta o corpo para ser enterrado. Isso aconteceu. Entendi. Aí vocês, no caso do... Não, a gente não se opõe. Entendi. A gente não se opõe. Sempre é da família. Mesmo às vezes tem um lado da família que quer doar e o outro lado não quer doar, a gente não entra em conflitos familiares. Entendi. E em quanto tempo, por exemplo, a pessoa decidiu que quer doar o corpo, aí ela faleceu. Em quanto tempo o corpo precisa ser retirado? Não, pode fazer os trâmites normais. Vai para enterro, tem gente que quer enterro, mas não quer ser cremada nem enterrada. Então ela vai para velório, depois do velório, aí ao invés de ser cremada ou enterrada, vai para a universidade, no período normal. E em quais tipos de cursos que os corpos são usados? Todos os cursos da área da saúde, que é a grande área básica, precisa de anatomia. Então a gente é do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Então ele é usado na medicina, na odonto, na educação física, na farmácia, na enfermagem, no terapia ocupacional, na fisioterapia. Então todos os cursos da área da saúde que tem anatomia precisa de cadáver. Entendi. Aqui voltando para os comentários, o Cassiano agradeceu a sua resposta. O Lielson Duarte está falando. Como acontece o descarte, a gente falou agora há pouco, e ele queria saber. Após ceder o corpo para a universidade, os familiares vão ser avisados sobre o descarte para fazer o enterro? Não. Não. Aí não fica, tem isso. fica Aí só fica com a doado. instituição. O que a gente tem, que como é uma universidade estadual, a gente não está pronto ainda, mas é para ficar pronto. A gente vai ter um jazigo com o nome de todos os doadores, para que as famílias possam se reverenciar lá. Entendi. E a Ângela tá falando, quero ser cremada e doadora.
Mas aí, no caso... Você quer ser doadora de órgãos, né, Ângela? Você pode ser. Você pode, muito bem. Você morreu, você doa os órgãos para transplante, não tem problema nenhum. E depois da doação de órgãos para transplante, aí você escolhe se quer ser enterrada, cremada ou doar o corpo. A gente também, tirou a córnea, fez doação de fígado, não tem problema. Doa tudo o que precisa ser doado e o que não foi doado vai para o laboratório. É que no caso aqui a gente está falando da doação do corpo para todo, ciência. Então, um corpo inteiro para estudo, né? Não é diferente de doação de órgãos. A doação do corpo todo. Então, ao invés de ser enterrado ou cremado, o seu corpo não vai nem para o caixão, nem vai ser incinerado. Ele vai para um departamento, vai ficar dentro de um laboratório. A Lucy está perguntando se ainda existe comércio ilegal de corpos. Que eu saiba, não. Mas se é ilegal, eu não vou saber mesmo. O Flávio Severino quer saber: por quanto tempo se encerra imediatamente o processo no ato da morte de células? Não entendi muito bem. É porque quando começa a degeneração do corpo humano, né? Gente, a gente parou de circular, a gente já tem as primeiras paradas, né? Tem algumas células que são vitais e elas não aguentam muito tempo, não. Então, a partir do momento 6, 7, 10 minutos, sem respiração, que o corpo parou, a gente já começa o início das degenerações. Entendi. A Ângela aqui tá perguntando: precisa de formalização em cartório para doar o corpo? Então, depende da universidade que você vai doar. Eu vou responder em relação a para quem for doar para a Universidade de São Paulo, aqui na USP. Você vai entrar num site, mas aqui você não precisa formalizar em cartório. Você precisa pegar um documento nosso, assinar, reconhecer firma, inclusive das testemunhas, tá? Mas vai ter o custo e a burocracia de reconhecer firma das assinaturas. Tá. E o Américo tá perguntando se doador de órgãos pode ser doador de corpo. Pode. Não tem problema nenhum. Doa o órgão antes, depois o corpo. Tá bom. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, Thelma, sobre o assunto? Assim, se é uma decisão sua ser doador de corpo, gente, primeira coisa, você tem que deixar a família avisada, tá? Porque hoje, o nosso site, né, estão pedindo o site. Pode falar. Nosso site, sabe que eu não sei de cor, mas se você jogar no Google... É Instituto Doação de Corpo, ICB USP, isso. Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Coloca lá doação de corpo. O meu e-mail que eu posso responder para vocês é thelmar, THELMAR, @usp.br. Aí pode mandar por lá que eu respondo tudo para vocês. Tá? Se tiver dúvida, tudo. O que é importante, por mais que seja uma decisão sua ser doadora de corpos, sua família tem que ficar sabendo. E o familiar tem que ser induzido ou instruído a respeitar a sua vontade, tá? Então, isso é muito importante. Então, se você fala, olha, gente, quando eu morrer, eu quero que doe meu corpo, eu já fiz todo o documento tá guardado em casa, numa pasta amarela, né? Então, avisa as suas pessoas mais próximas. Isso mesmo, Ângela, é esse e-mail mesmo. Deixa as pessoas mais próximas cientes, tá ok? Que é a sua vontade do corpo, senão ela não é respeitada. E como tem um processo burocrático, é importante você já deixar a papelada pronta antes. Porque tem muitos familiares, isso aconteceu ontem, por exemplo. A gente tá com uma demanda boa na USP atualmente. Então, a Natália, o que a gente tem? Ontem a gente teve uma doação de uma família interessada, mas o doador não tinha feito o cadastro ainda. O doador, o falecido, não tinha feito o cadastro. Então a gente não pôde receber. Então é importante, até para garantir, entre aspas, uma vaga, tudo, porque hoje, como a gente está com uma demanda boa para melhorar os nossos cursos, tudo, o que a gente tem? A gente tem limite de espaço, né? Porque tem limite. Então, a gente tem hoje priorizado as doações de pessoas já cadastradas. Então, se é sua vontade, deixa cadastro, tá? E faz o seu cadastro e deixa o familiar todo sabendo. Os familiares podem doar? Podem doar, mesmo quando o corpo já não está cadastrado, podem. O problema é que hoje, atualmente, agora,
que a gente está em outubro, a gente está sem vaga para esses que não estão cadastrados. Mas isso tende a melhorar e a gente tende a voltar ao normal. Lucy, a gente não tem fazenda de corpos como nos Estados Unidos, não. A gente não tem ainda, não que eu conheça, tá? Nos Estados Unidos a gente tem institutos importantes que estudam a microbiologia, que estudam os corpos em fazenda para estudar o trâmite de todos os micro-organismos. Mas a gente não tem isso não ainda, não que eu conheça. Agora uma pergunta em relação a perfil. Tem algum perfil que vocês buscam? A gente já estudou. Mais? A gente não faz busca. Nosso programa ele tende só a esclarecer. A gente não convence ninguém a doar. A gente esclarece para quem quer. E o que a gente conseguiu já traçar é o perfil de quem é doador. Então, independente da religião, se é judeu, se é católico, se é espírita, enfim. Ou se é algum tipo de evangélico, não tem isso. A gente tem doador de tudo. O grande perfil do doador é o altruísmo. É querer servir para a humanidade, é continuar sendo útil mesmo depois da morte. Esse é o grande perfil, é o ato altruísta dele. E pessoas que trabalham mais ou menos na área também? Não necessariamente. Não, sério? Tem muito, pelo contrário, às vezes tem muita gente trabalhando na área e não doaria. Por quê? Nossa! Não, é o perfil da pessoa. São pessoas altruístas, são pessoas muito de se doar, de pensar no próximo. Esse é o perfil do doador. Tá. E só mais um comentário desse Santos, acho que é assim. Isso é ótimo para quem tem pavor de ser enterrado. É a Desirê. Desirê. Aqui. Isso, é pavor. Para quem tem pavor de ser enterrado ou cremado. É verdade. Então, gente, acho que é isso, né? Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que mandou pergunta. O vídeo vai ficar aqui disponível no nosso Facebook e depois ele vai para o nosso canal do YouTube. A gente vai disponibilizar aqui os contatos da Thelma também. E aí quem quiser entrar em contato com ela e com o Instituto de Ciências Biomédicas da USP para tirar mais dúvidas, saber mais e doar o seu corpo. Então, Thelma, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, gente. Obrigada pelas perguntas. Qualquer coisa estou à disposição por e-mail. E até o próximo live. Tchau, gente. Tchau.